Este vídeo faz parte da série Empresas e Patrões Cúmplices da Ditadura, que mostra as violações de direitos cometidas pela Aliança Empresarial Militar que governou o Brasil entre 1964 e 1988. Muitas empresas continuaram violando direitos e conspirando contra o sistema democrático brasileiro. De propriedade da família Vidigal, a Cobrasma foi fundada em 1944, no esforço de substituir as importações de materiais ferroviários. 2 décadas depois, tornou-se uma empresa-chave do complexo industrial militar da ditadura brasileira, iniciada com o golpe de 64. Pelo menos desde 65, a empresa cooperou de forma regular com o DOPS para controlar cada um de seus funcionários. Em 68, a greve de Osasco começou com a ocupação da planta da Cobrasma pelos seus trabalhadores e terminou com a repressão violenta pelos órgãos de Estado, que contaram com um amplo suporte empresarial. Luiz Eulálio de Bueno Vidigal, diretor da empresa durante a ditadura, foi presidente da Fiesp entre 80 e 86 e é homenageado no nome do edifício sede da federação. Em 98, a Cobrasma faliu e encerrou suas atividades, após uma série de práticas fraudulentas no mercado de ações. A Cobrasma, ela faz parte de um grupo empresarial constituído por 4 empresas. As mais importantes são a própria Cobrasma, a Braseixos, que se localizavam na mesma planta em Osasco, a Brasprensas e a Fornasa. São 4 empresas. E a Cobrasma ela foi constituída em setembro de 1944 e encerrou suas atividades fabris em 1998. E ela se especializou na produção de equipamentos para o setor rodoferroviário, ou seja, trilhos, vagões, produção de produtos siderúrgicos, petroquímicos e nucleares, do projeto nuclear brasileiro também, componente de veículos automotores, destinados inclusive à exportação. Ela se localiza em Osasco, mas no final dos anos 70 houve uma expansão e a construção de uma nova planta fabril no município de Sumaré, Hortolândia. Então, essa transferência da planta da Cobrasma para o município de Sumaré, Hortolândia, ela foi realizada com um grande apoio governamental, a presença física, inclusive, do presidente, da época, o presidente ditador Ernesto Geisel, na inauguração desse complexo industrial em Sumaré, Hortolândia, diversos ministros também, né, e evidências reconhecidas pela empresa dessa linha de créditos do BNDES privilegiada, além também, como a empresa reconhece, contratos de fornecimento, né, em que os preços da empresa, né, na venda desses vagões, desses produtos ferroviários e outros que eu mencionei, eles eram um preço mais elevado do que os preços de mercado, mas ainda assim esses contratos eram garantidos, né? Então essas são algumas das evidências mais gritantes de beneficiamento da empresa. No decorrer dessa longa história, a quantidade de trabalhadores, empregados, variou bastante, né, o número de funcionários. Em 46 tinha 492, teve um pico em 64, 1964, de 6.833,
E depois, no final, ela tinha 149 empregados em 1997. Os candidatos a emprego eram investigados previamente e o DOPS fornecia, então, informações sobre eventos corriqueiros, como a participação numa greve no passado, num protesto. Então, esses candidatos não conseguiam emprego. E depois também as famosas listas sujas, algo bem mais grave, porque os trabalhadores que participavam de uma greve, de algum movimento de protesto, eles eram incluídos nessa lista suja e há muitos depoimentos, evidência de que não conseguiam mais empregos em Osasco e na região. Também colaboração material com os órgãos de repressão, com fornecimento de material de escritório para o DOPS, por exemplo, ou o acolhimento de forças da Cavalaria da Força Pública, forças da Polícia Militar dentro da Cobrasma em episódios de repressão à greve. Também isso que eu vou falar mais claramente evidenciado na greve de 68, que é a criminalização da greve como justificativa para o uso da violência. Essa greve, que ela poderia ter sido considerada ilegal, mas ela foi considerada muito mais do que isso, um atentado à segurança nacional. Também temos evidência de infiltração de policiais e agentes do SNI como empregados, colaboração da segurança interna da empresa com órgãos de repressão, demissão de grevistas e também violação contra direitos trabalhistas. Um grupo grande de trabalhadores foi atingido pela punição, pela demissão, pelas listas sujas, tiveram que sair de Osasco, não encontraram emprego na região, mesmo em outras indústrias de São Paulo. Evidentemente, as suas famílias, seus familiares, pais, esposas, filhos, irmãos, irmãs, também foram atingidos. Muitos tiveram que fazer anos de peregrinação atrás do paradeiro desses trabalhadores que foram presos. Mais destacadamente, o grupo grande de trabalhadores que foram presos na greve de 68. Foram presos, foram fichados, e desses, alguns sofreram punições mais duras, como o operário da Braseixos, que era um padre, Pierre Valtier, que foi expulso do território nacional, né, e outros, como o José de Campos Barreto, que foi condenado. O José Ibrahim, por exemplo, depois foi trocado pelo embaixador Charles Burke Elbrick, né, e teve que sair do Brasil, foi exilado. Então, outros casos semelhantes, as famílias também foram atingidas, e também a população de Osasco, os cidadãos, especialmente os trabalhadores, trabalhadoras, moradores que foram policiados, monitorados e reprimidos, o movimento estudantil também. Então, a gente pode dizer que, né, uma parcela ampla da população osasquense foi atingida, inclusive pela perseguição aos padres operários e às suas atividades paroquiais, que também essa perseguição atingiu os fiéis, né, que participavam dessas atividades. Então, essa perseguição ela foi muito além dos operários trabalhadores da Cobrasma. É nosso dia, companheiro.